Corinthians faz uma contratação inacreditável do futebol brasileiro. O Timão tem interesse em contratar um meio-campista habilidoso de nível europeu. Interesse do Corinthians em contratar Dani Olmo da seleção espanhola, atualizado 2025. O futebol brasileiro vive um momento de grande competitividade. Ao longo dos anos, clubes como o Corinthians têm demonstrado interesse em reforçar seus elencos com nomes de peso, vindos não só do Brasil, mas também do cenário internacional. Nesse contexto, o nome de Dani Olmo, meio-campista da seleção espanhola, se tornou uma das figuras mais especuladas para reforçar o Timão. O jogador, com seu talento incontestável e versatilidade em campo, chamou a atenção da diretoria corintiana que, segundo fontes confiáveis, está ativamente em busca de uma negociação para contratá-lo. Vamos explorar o que torna Dani Olmo tão cobiçado e as motivações por trás do interesse do Corinthians nesse craque do futebol europeu. O perfil de Dani Olmo. Dani Olmo, nascido em 7 de maio de 1998, é um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Natural de Terrassa, na Catalunha, Olmo começou sua carreira no futebol de base do Espanyol e, desde cedo, demonstrou um talento diferenciado, o que lhe garantiu uma transferência para o Dinamo de Zagreb, da Croácia, onde sua carreira deslanchou. Após se destacar na Liga Croata e na Liga dos Campeões, Olmo foi adquirido pelo RB Leipzig, clube da Bundesliga alemã, onde continuou a se destacar como um dos melhores meios-campistas da competição, mostrando grande habilidade com a bola nos pés, inteligência tática e uma visão de jogo apurada. O jogador também conquistou espaço na seleção espanhola, sendo convocado para torneios importantes, como a Eurocopa de 2020 e a Liga das Nações da UEFA. Olmo, que pode atuar como meio-campista central, ala ou até mesmo como atacante, é reconhecido pela sua mobilidade, capacidade de driblar e criar jogadas. Ele é um jogador completo, e isso o torna ainda mais atrativo para clubes que buscam um atleta de qualidade internacional para melhorar seu elenco. O interesse do Corinthians em Dani Olmo. O Corinthians, tradicionalmente um dos clubes mais populares e bem estruturados do Brasil, tem buscado reforçar seu time para brigar por títulos nacionais e internacionais. O clube paulista passou por uma reformulação significativa nos últimos anos, tanto no aspecto financeiro quanto no planejamento esportivo. O foco do Timão tem sido fortalecer sua equipe com jogadores de alto nível, e Dani Olmo, com seu estilo de jogo versátil e técnico, se encaixa perfeitamente nesse perfil. O interesse do Corinthians em Olmo ganhou força após observações feitas por olheiros do clube durante as campanhas de Olmo com o RB Leipzig e sua atuação pela seleção espanhola. A ideia do Corinthians é trazer um jogador capaz de agregar criatividade, experiência e um bom nível técnico ao meio-campo da equipe. Nesse sentido, a contratação de Dani Olmo seria um movimento estratégico para potencializar o time, proporcionando uma arma adicional para o técnico do clube, que poderia utilizar o jogador em diferentes funções ofensivas. Além disso, o Corinthians tem um histórico de contratações de jogadores de nível internacional, como o experiente volante Paulinho, que retornou ao clube em 2022, e a chegada de atletas como o lateral Fagner, que foi convocado para a seleção brasileira diversas vezes. A direção corintiana tem demonstrado confiança em trazer jogadores de renome mundial para reforçar o elenco, com o objetivo de disputar a Copa Libertadores e outras competições internacionais de alto nível. Motivação e justificativa do interesse. O Corinthians tem motivos bem claros para buscar a contratação de Dani Olmo. Primeiramente, o clube está ciente da necessidade de reforçar o seu meio-campo, um setor que, nos últimos anos, apresentou algumas deficiências em termos de criação de jogadas e imposição de ritmo de jogo. Embora o Timão conte com bons jogadores como Renato Augusto e Juliano, a chegada de Olmo poderia adicionar uma profundidade técnica ao elenco, criando uma boa concorrência interna, o que fortaleceria o time de maneira geral. Outro ponto importante a ser considerado é o mercado de transferências do futebol brasileiro. Apesar do Corinthians ser um dos clubes com maior poder de investimento no Brasil, a competição por jogadores de alto nível, especialmente aqueles que atuam em ligas europeias, é feroz. Isso faz com que o clube tenha que ser estratégico, tanto nas negociações quanto na escolha de alvos que possam fazer a diferença em campo. A contratação de Olmo, por exemplo, poderia não só aumentar a qualidade técnica da equipe, mas também impulsionar o marketing e a imagem do clube, atraindo mais patrocinadores e reforçando a marca Corinthians no cenário global. Além disso, a contratação de jogadores europeus de qualidade tem sido uma tendência crescente no futebol brasileiro. Muitos clubes brasileiros estão investindo em atletas que, mesmo em fim de carreira ou já consagrados no velho continente, podem agregar muito em termos de experiência e técnica, como é o caso de alguns astros que chegaram ao Brasil nos últimos anos. Dani Olmo, no entanto, é um jogador jovem e ainda com muito potencial de evolução,
o que aumenta o apelo para o Corinthians. Desafios e obstáculos na negociação. Apesar do grande interesse do Corinthians, há desafios que precisam ser superados para concretizar a contratação de Dani Olmo. Primeiramente, o jogador possui um alto valor de mercado. Em 2025, Olmo está muito valorizado após anos de boas atuações na Bundesliga e pela seleção espanhola, o que torna uma negociação complicada. O RB Leipzig tem investido alto no atleta, possivelmente estará relutante em vender um de seus maiores talentos, principalmente para um clube fora da Europa. Outro fator é o salário de Dani Olmo. Em comparação com os padrões salariais do futebol brasileiro, Olmo provavelmente recebe um salário consideravelmente alto no RB Leipzig. Para que a negociação seja viável, o Corinthians precisaria não apenas arcar com esse custo, mas também convencer o jogador a aceitar a proposta, mesmo sabendo que ele poderia ter outras ofertas de clubes europeus. Além disso, a competição pelo jogador será forte. Grandes clubes europeus, como os da Premier League, La Liga e até a Série A italiana, provavelmente estarão atentos ao seu futuro e podem fazer ofertas mais atraentes, tanto financeiramente quanto esportivamente. O Corinthians terá que ser muito ágil nas negociações, oferecendo não apenas um bom contrato, mas também a perspectiva de jogar em uma liga competitiva e ter protagonismo no time. A visão para o futuro: se a contratação de Dani Olmo for concretizada, o Corinthians estaria investindo em um atleta de alto nível, que, com certeza, faria a diferença no futebol brasileiro. Sua versatilidade, capacidade de criar jogadas e atuar em diversas funções ofensivas traria um novo dinamismo ao time, além de representar um grande passo para o fortalecimento da equipe. A presença de Olmo no meio-campo poderia aliviar a responsabilidade de outros jogadores, permitindo que o time trabalhasse de maneira mais equilibrada e coesa. Do ponto de vista tático, Olmo poderia ser utilizado em diversas funções como meia central, para criar jogadas e distribuir passes, ou até mesmo mais avançado, atuando como um segundo atacante ou um falso 9. Sua mobilidade e visão de jogo o tornariam um trunfo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores da América, competição na qual o Corinthians busca sempre figurar entre os times de ponta. O impacto no marketing do clube também seria significativo. A chegada de um jogador de renome europeu aumentaria a visibilidade do Corinthians no mercado internacional, o que poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a venda de camisas e engajar a torcida. Além disso, Olmo poderia se tornar uma das principais atrações do time, com grande apelo entre os fãs do futebol e mídia esportiva. Conclusão: o interesse do Corinthians em Dani Olmo representa mais do que uma simples tentativa de contratar um bom jogador. Trata-se de uma estratégia para reforçar um elenco que busca títulos tanto nacionais quanto internacionais. A negociação é difícil, envolve questões financeiras e a concorrência de clubes europeus, mas a busca por Olmo está diretamente ligada ao desejo de reforçar um setor crucial do time e aumentar a competitividade do clube no cenário do futebol mundial. Caso o Corinthians consiga concretizar essa contratação, ele estaria dando um passo importante em sua busca por novos sucessos, consolidando-se ainda mais como uma das potências do futebol brasileiro.